Primeiramente, nós definimos que seria esse tema e eu vou só adiantar um pouco o que consta no nosso formulário, no resultado, né, do formulário, na verdade, que eu acabei de ver aqui que eu fechei. Peraí. E muita gente nunca fez a declaração de imposto de renda. Deixa eu só abrir, tá aqui. Bom, quem é você? A primeira pergunta era essa. E 7% advogado associado. A porcentagem é tão pequena do autônomo, do sócio, 7,7% é sócio em escritório de advocacia e 84,6% é advogado autônomo. Então, a maioria das perguntas são de pessoas autônomas. Tá. Já declarou imposto de renda pessoa física alguma vez? 46,2% declararam que nunca declararam. 38,5% que já declararam e 15,4% que vão declarar pela primeira vez esse ano. Então, o restante, eu vou dar a bola para o nosso doutor Fábio, membro da comissão, que também é contador e vai nos auxiliar aí nesse tema. Fábio, agora é com você, tá bom? Obrigado, doutora. Primeiramente, boa noite, né, que estão participando aqui conosco. A intenção nossa aqui é sempre crescer e desenvolver o tema. A declaração de imposto de renda é uma coisa, assim, complicada, né, porque com o passar dos anos tem vários fatores que vão se mudando conforme o regulamento. Mas o que eu pude constatar aqui durante o questionário, que a grande pergunta é o controle de caixa. O controle de caixa ele é fundamental para saber se você vai declarar imposto de renda ou não. A dúvida das pessoas, né, dos advogados, a maioria deles aqui, foi a questão até quando vai declarar, qual o valor, qual o momento, né? E essa questão da declaração de imposto de renda, da retenção do imposto de renda, ela não se dá em ano calendário, ela é regime de caixa, ou seja, ela tem que ser retida no momento que você recebe o valor dos seus honorários, né? Seja honorários de autônomos, seja honorário de prestação de serviço vinculado à empresa através de RPA, geralmente já faz essa retenção lá, dependendo da empresa, se tiver um contador qualificado, né? E claro, naquele caso específico também, quando você vai receber um alvará. Esses valores, que são valores expressivos, eles precisam ser calculado o imposto e fazer o carnê do leão. Hoje, nós temos a facilidade que a declaração, né, quando você vai pegar o valor que vai ser tributado, você entra no site da Receita Federal e lá você lança esses valores e ele já te dá o valor a pagar da guia, né, que vence dia 15 de cada mês. Então, nessa forma, você consegue fazer uma projeção desse plano para declarar no ano que vem. Ou seja, vamos trabalhar daqui com o ano calendário de 2019 para declarar em 2020, né? Lembrando que a declaração ela foi postergada a sua entrega, né? Vai ser agora dia 30 de junho de 2020, não é mais anteriormente por causa da pandemia, um fato extraordinário, um ponto muito positivo para todos, que algumas pessoas precisam sair para buscar os informes. Então, nesse caso, partindo da premissa que você tem um fluxo de caixa, né, você recebe os seus honorários, você tem que ter um controle no Excel. Recebi em janeiro, passando aqueles valores de R$ 1.900, automaticamente você já deveria estar fazendo a retenção de imposto de renda. Mas cada caso é o caso. Então, precisa ser analisado se você faz contribuição do INSS, que abate, se você tem filho, tem dependentes. Então, não é uma coisa tão simples como a gente acha que é. A declaração precisa ter essas informações levadas mensalmente, não anualmente, como muitos profissionais estão fazendo no mercado, né? E aí chega num certo momento que a Receita Federal pega você lá, pode pegar você daqui a 5 anos, é claro, e aí você chega e pô, mas eu declarei, eu paguei o imposto, não posso estar sendo autuado. Aí ele assim, mas você declarou o imposto quando? Ah, declarei em 2020, né? Mas
qual foi o fato gerador? O fato gerador foi outubro, novembro, recebi o valor de honorário de 20 mil, depois recebi um de 30 mil. Eu falei, não, você está errado. Não é para declarar agora, vai ter feito lá no fato gerador. Outubro, recolhe o valor de imposto de renda, retira a fonte, outubro, novembro. Então, isso que o advogado precisa trabalhar e ter no seu fluxo de caixa, né, para ele não se perder. Apesar de muitos até hoje a Receita Federal não pegar, né, não tem pego ainda nenhum nesse sentido, mas isso vai acontecer daqui para frente. Porque quando nós profissionais, né, da área do direito começa a preencher nossa declaração e nós lançamos nossa ordem, né, automaticamente ela fica travada. Você é obrigado a informar de quem você recebeu os honorários e se você, naquele número do seu PIS, você está recolhendo o INSS, porque você é obrigado a recolher o INSS também. Uhum. Então, nesse caso, olha só como a Receita está funilando. Ela fechou a questão da tributação do imposto de renda, ela funilou a questão do INSS para você se aposentar, e ela vai saber de tudo isso, né? Então, assim, ela vai te dar, a Receita Federal, quando ela for te dar uma auto-infração, ela vai ter tudo isso. Então, se você não estiver fazendo esse recolhimento, regime de caixa, não estiver fazendo a contribuição da Previdência, você vai estar passivo de multa. Não é fazer esse recolhimento no final do ano, é regime de caixa, isso precisa ser frisado. Então, chegando a esse ponto específico aí, resolvemos uma questão. Já para aquele profissional advogado que trabalha com a empresa, que recolhe através de RPA, geralmente, não são todas empresas, né? Mas aquelas empresas que andam certinhas, ela manda um informativo de renda. Então, aquele extrato informativo, ele consegue fazer a sua declaração de imposto de renda perfeitamente. Claro que ele não pode esquecer dos seus clientes, que são pessoa física que faz a declaração. Lembrando também um outro ponto muito importante. A pessoa física que contrata um advogado para fazer qualquer serviço que seja, pagou os honorários advocatícios, esses honorários advocatícios são deduzidos na declaração dele. Né? Então, por que a Receita Federal faz isso? A Receita Federal faz isso para pegar a gente, nós advogados. Né? Ela já tem com essa premissa, ela já sabe que advogado é ardiloso, né? Tem muita expertise, sabe as técnicas de preenchimento, sabe os caminhos para poder estar fugindo, e ela está tentando arranjar uma forma de fechar esse cerco entre nós. Né? E isso está acontecendo. Então, fique atento nessa questão do regime de caixa. Se há dúvida, né, procure a Comissão de Direito Tributário, nós vamos estar ensinando. Não tem problema nenhum com isso. Não é uma coisa assim de bicho de sete cabeças, é uma coisa bem simples de se fazer. Tem outros pontos também, as questões das deduções. Eu trabalho muito com declaração do pessoal da Petrobras, né? Tem um salário alto, e eles, doutor, como é que eu faço para conseguir restituir valor maior? Né? Porque eles têm previdência, tem tudo formado, é só lançar as informações. Eu falo assim com eles, é simples, né? O que a gente pode fazer nesse caso de vocês? Pagar uma previdência privada, complementar, que vai ser deduzida, e automaticamente você não vai pagar, mas você paga em regime de caixa novamente, para você somar os 12 meses para bater lá na frente da declaração, que seria agora em 2020. Então, são planejamentos que você tem da sua declaração. Uma pergunta muito importante que apareceu lá no questionário nosso, que é a última pergunta, mas eu vou responder ela como primeira, foi de um colega que ele falou o seguinte: quais são suas dúvidas? São todas. Todas. Eu vou falar, doutor, é complicado todas. Porque até mesmo se eu chegar no seu escritório e falar assim, com a demanda, não, faça a dúvida para o cliente, ele, não, são todos, mas não tem como te explicar toda a parte do direito. É uma coisa complicada até para nós, em todos os ramos. Então, realmente, o pessoal coloca normalmente isso como se imposto de renda fosse a coisa mais simples de ser explicada. E vai lá, todas as dúvidas. Eu não lembro se eu coloquei no formulário para a pessoa ser específica. Eu não lembro se eu coloquei essa observação. Aqui não sei se apareceu. Nas respostas não apareceu para mim. Porque eu lembro que eu pensei em colocar, eu não sei se eu coloquei essa observação, seja específico, porque as pessoas, assim, acham que, dúvida sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda pessoa física, coloca tudo. Não tem como, gente, não tem como explicar ponto por ponto. Cada caso é um caso. Exatamente. Eu faço, assim, uma analogia para explicar para um colega que, de repente, não entende, é o seguinte, vamos pegar aqui, né, eu e a doutora Sâmara,
né? Trabalhamos no mesmo ramo de atividade, tudo. Só que na hora de fazer a prestação de serviço para um cliente, seja da área tributária, cobramos o mesmo honorário, R$ 10.000. 10 mil reais, só que chegou lá na demanda dela, deu honorários subvenciais para ela. Ela recebeu 3 mil. O meu não deu, é a mesma coisa, só que tudo certinho. O meu processo, tudo certinho. Só que chegou no momento do processo, ela teve um êxito maior e recebeu os honorários subvenciais. Deu 13 mil de ganho e eu dou 10 mil. Olha só a diferença. Já começou a fazer a distinção de declaração de pessoa física, de cada um. E aí, vamos supor, eu gosto de carro, eu compro carro. Não, a doutora Sâmara gosta de casa, ela compra casa. Aí você já vendo que já vai mudando toda a questão do patrimônio de cada um. Então, por isso que as perguntas não podem ser genéricas, elas são específicas para a declaração de imposto de renda. Né? Porque também tem a questão do aluguel. De repente, eu tenho um carro lá de 300 mil reais, ela tem 2 apartamentos de 150 mil, e os 2 dão aluguel lá de 6 mil para ela por mês. Aí já mudou a forma. Então, não tem como eu nivelar uma pergunta geral para cada um. Eu tenho que entender o caso, amoldar e depois explicar como é que a gente vai fazer. É isso que a declaração de imposto de renda tem que ser feita. Eu, geralmente, oriento meus clientes, até mesmo aqueles que não têm imposto retido, mas que vão comprar um carro, vão comprar uma casa, né, que eles façam a declaração de imposto de renda. Por quê? A Receita Federal ela quer saber de onde é que vem a receita, a receita, seu valor, né, onde é que vem seus rendimentos. Ela quer saber como é que você comprou seu patrimônio, como você teve aumentou seu patrimônio durante o seu tempo laboral, você vem trabalhando. Então, como você compra lá um chevetezinho, 4 mil, depois você troca aquele chevette, deu entrada para comprar um carro de 20 mil, você deu o chevette de 4 mil, né, pagou 15 mil. E assim por diante, você vai criando um lastro de como você chegou no seu patrimônio. Então, muito difícil, a Receita vai te dar uma altifração, né? Vai cair na malha fina, vai atrás de você, quando você faz esse lastro. Né? Então, assim, essas coisas nós precisamos trabalhar. Né? E, inclusive, hoje é tão fácil você ter acesso à sua declaração de imposto de renda. Hoje, no smartphone, você tem, no seu telefone. Você abaixa o aplicativo, você abaixa as últimas declarações, você consegue ver como é que está o andamento, como está o processamento, você consegue alterar a declaração de imposto de renda. Então, assim, isso ficou muito dinâmico. Né? E a Receita Federal também agora está em conjunto com os cartórios na questão de transferência de bens, casa, móveis, tudo. Né? Alguns ainda estão ainda em adaptação, mas eu creio que isso deve entrar em vigor mais 1 ou 2 anos, porque a Receita Federal ela tem uma tese igual do Chile, né? Não sei se alguém já ouviu aqui do Chile. O Chile, o que ela faz? Ele manda a declaração de imposto de renda pronta para o contribuinte. O contribuinte só olha e dá o start, está ok, já vem pronta. Hoje não. A Receita Federal manda a declaração para a gente preencher e depois ela verifica se está certo. Ela quer chegar no momento e fazer assim, contribuinte, sua declaração está aqui, vê se está certo. Ah, eu não consigo ver. Então, você procura um contador, né, um advogado tributarista para poder dar uma olhada para você, e aí ele vai preencher, ó, tá ok, acertou, aí você manda. Então, a Receita Federal está buscando esses pontos, né? Esses são uns pontos positivos, né? Nossa Receita Federal, para cobrar, ela é magnífica, não passa nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com as informações, as tratativas dessas informações, para nós também não expor nosso patrimônio e ter que pagar coisas, às vezes, indevidas, né, por um equívoco de fluxo de caixa, uma coisa simples de ser feita e a gente esqueceu de fazer da forma correta. É somente isso. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Alguém? Por enquanto ainda não. Pode Então continuar. Hein, Fábio? Tanto é, cara, que agora você tem até aquela possibilidade de uma declaração pré-preenchida pela Receita, né? Isso. Então, para mim realmente uma tendência de que vai se alterar a forma de declaração. Hoje já você vem lá com seu certificado digital, já está pré-preenchida. Você volta, você já faz o acesso, puxa de lá para cá o que ele já tem, né? Então, realmente é uma situação que vai... Mas a única dúvida que eu tinha, tudo que você está falando agora é para autônomo, né? Fluxo de caixa. Isso.
quem trabalha em escritório, né, tem vínculo empregatício, ou quem tem um contrato de prestação de serviço juntamente com a empresa, né, se a empresa for uma empresa correta, ela vai lançar esse advogado lá na parte comum e vai fazer os recolhimentos devidos. E esses recolhimentos vai vir em forma de extrato informativo, né, e ele vai fazer a declaração daquilo ali. Claro que tem umas empresas bagunçadas que a gente conhece, né, que nunca manda. Então, o advogado, se ele for já conhecer empresa chave que não manda, faça o seu controle de caixa para evitar isso. E como sócio? Mais alguma dúvida? E como sócio? Então, vou partir aqui para as perguntas, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente faz um debate, é bem tranquilo isso aqui. A colega perguntou aqui qual a importância do controle de caixa, né? O controle de caixa é a questão da retenção, né? Você faz as retenções na época do fato gerador, se for janeiro, pague-se em fevereiro e março, assim por diante. E, além disso, você também fazer os abatimentos, as deduções, caso você tenha dependente, filhos, se você faz contribuição para a Previdência, isso você precisa estar colocando seu fluxo de caixa, isso é uma coisa importante. A segunda pergunta, a pessoa perguntou o seguinte, se era melhor fazer a declaração de imposto de renda ou constituir uma empresa unipessoal, né? Foi o que eu te falei, aquelas dúvidas do escritório. Isso é muito complicado, isso é complexo, isso não tem como falar geralzão, mas eu vou dar aqui mais ou menos um norte para a colega que fez essa pergunta, ou colega. Se você é um advogado iniciante, né, não tem condições de arcar com os custos de um escritório, primeiramente, faça um fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa, você vai ter ali, saber qual o seu salário mensalmente. Isso é importante para você saber onde é que você quer chegar como advogado, qual a área de atuação, onde é que está te dando rendimento. Então, isso é muito importante. A partir do seu fluxo de caixa, você vai basear para ver se você consegue constituir um escritório e manter aquelas despesas, né? Você vai montar o escritório, vai colocar... Lembre-se, quando você constitui um escritório como autônomo, você tem que recolher ISS, seja fixo ou variável. A Prefeitura da Serra está fiscalizando aqui. Agora, com a pandemia, fez a suspensão. Aqui no prédio, eles fizeram a limpa. Até no meu passado. Então, o que acontece? Lembre-se disso. Alguém falando aí? Boa noite. Boa noite. Uma dúvida? Oi? Acho que caiu aí. Seja bem-vinda, Fabiana. Da colega. Obrigada. Oi? Oi? Oi. Estão me ouvindo? Agora tá melhor. Tô ouvindo. Estão me ouvindo? Alguma dúvida? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Tudo bem então. Então, o que acontece? Quando você faz a constituição da empresa, né? Um escritório, na verdade, você faz o escritório aqui com pessoa, como autônomo, advogado autônomo, prestando serviço, você tem que tomar cuidado com essas premissas, né? Tanto o ISS fixo ou variável da Prefeitura da Serra, tem que fazer seu cadastro lá para poder gerir seu negócio sem problema nenhum. Você fazendo esse cadastro do ISS, provavelmente você também vai estar habilitando a nota fiscal eletrônica da Prefeitura da Serra. Vai se unir e você pode emitir a nota fiscal. Até mesmo a Prefeitura está fiscalizando você. Quando você sai dessa parte de autônomo para uma empresa, você tem que lembrar o seguinte, a declaração de imposto de renda no ano passado, a tabela dela estava entre o recolhimento de 7,5% até 27,5%. Hoje parece que teve uma atualização esse ano. Eu não cheguei ainda a acompanhar. Quando você recebe seus honorários acima de 4.600 e poucos reais, você tem que pagar 27,5% de imposto de renda. É esse o gargalo que você tem na questão da tributação. É esse que onera você como pessoa física. Quando você reverte isso para a pessoa jurídica, lá, a pessoa jurídica ela vai pagar o imposto de renda em cima da alíquota do Simples Nacional, onde a alíquota é menor. Então, dependendo da forma que você trabalha, dependendo que for a alíquota que você estiver, você começa inicialmente ali de 4,5% a 5%, chegando até uns 16%.
Então, você vê aí, ó, 16% para 27,5% da declaração de imposto de renda, você já tem aí uma margem muito grande que compensa você montar um escritório de advocacia, né? Legalizá-lo efetivamente. Então, essas contas que você precisa fazer. Então, o advogado autônomo, ele tem que parar e analisar, fazer o fluxo de caixa para ele conseguir ver essa progressão e ver até que momento ele vai suportar pagar 27,5% e qual é o momento efetivo de montar um escritório. Porque quando você vai montar um escritório, você tem que lembrar, não tem somente os 16%. Você tem os honorários do contador que tem que fazer suas obrigações acessórias, você tem as despesas do escritório. Então, tudo isso tem que estar dentro do fluxo de caixa. Senão, você não vai conseguir verificar seu ganho, lucro, perda, como é que está funcionando isso, né? Hoje, aqui na Serra, em média, os escritórios de contabilidade estão cobrando de honorário um salário mínimo a meio salário mínimo, dependendo, né? Assim, eu oriento procurar um profissional de sua confiança e que realmente te passa credibilidade. Porque alguns contadores aqui da área aqui, né, da Serra, eu tenho encontrado muito problema com meus clientes, né? Eles com muita dificuldade, alguns setores da área da tributação, defasados também, não conhecem às vezes o sistema. Então, assim, isso pode complicar você, pode te trazer um problema enorme amanhã, se não for entregue uma obrigação acessória ou for entregue de forma equivocada. Então, são coisas que você tem que também se ligar e perceber, ter essa sensibilidade. Voltando à declaração de imposto de renda, quando você tem uma empresa e você vai tirar um prolabore, chega ele, você pode estipular ele abaixo do valor para não pagar o imposto de renda, vamos botar um salário mínimo que não tenha, você tirando lá, vamos arredondar para R$1.000, daria 13 mil do seu escritório, isso não vai ser mais tributado, né? Então, olha só, é um ponto positivo. Porque se você receber isso em pessoa física, os 200 mil, você vai ter que pagar 27,5%. Olha só, essa é a diferença, entendeu? Por mais que você tenha batido ali as questões de dependente, INSS, plano de saúde, que pode ser abatido, educação, né? Essas coisas, você ainda vai continuar pagando um imposto muito alto. É por isso que compensa você ter o escritório legalizado, né? E dessa forma que você deseja. Espero ter respondido a resposta da colega aí, na questão da empresa unipessoal. Já na questão da outra lá, do outro colega, ela também perguntou a questão do autônomo. A mesma pergunta, acho que foi também bem aclarada aqui, não vejo problema nenhum. A questão da tabela de imposto de renda, que perguntaram até qual o momento que você deve declarar, que muitos colegas estão com dúvida. Doutor, qual o momento, como é que eu faço para declarar? Olha só, a tabela de imposto de renda dita que é acima de R$ 1.903,99, isso a alíquota do ano passado, tá? De 2019 para esse ano. Você tem que pagar 7,5% de imposto de renda, tem que ser retido 7,5%. Lembre-se, é um cálculo complexo, eu não vou conseguir explicar para vocês aqui nesse momento, né? Mas, assim, o correto seria o quê? Eu pegar o valor, abater INSS, os dependentes, para te dar o valor líquido do imposto. Lembre-se que a Receita Federal faz isso para você, é só acessar lá e lançar essas informações, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho filhos, mas alguns colegas não têm, então não vai abater. Outros têm previdência privada, ou pago previdência ou não pago, e não tem que ser lançado para chegar no valor que você tem que ser pago para você. Então, por isso que é uma coisa complexa e unipessoal, ou seja, somente para você, não tem como explicar geralzão. Então, Oi? Tem só uma pergunta aqui da Carolina, que ela colocou aqui no bate-papo, que quando o doutor fala sobre escritório legalizado, quer dizer que tem o registro como sociedade individual autônoma, mas também trabalha em home office, ou somente Oi, tem um escritório... Acho que caiu aqui, peraí. Tá me ouvindo? Oi, faz de novo que aqui caiu, parou, travou. Então, tá me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. A Carolina Dias, ela tá perguntando aqui no bate-papo, quando o doutor fala sobre escritório legalizado,
quer dizer quem tem o registro como sociedade individual. Ai, peraí, gente. Eu acho que eu estou vendo aqui, registro Tá vendo aí individual, pra mim? autônomo, mais trabalho home office. Ou Isso. somente quem tem escritório físico, profissional, com toda a estrutura. Uhum. A questão daquela... Espero que eu vou conseguir responder a pergunta dela. Olha só, quando eu falo em escritório legalizado, não é quer dizer que os outros não estão legalizados. Estou falando legalizado na questão assim, de contabilidade, né? Que ele tem um registro, que ele seja pessoa jurídica, que ele tem um CNPJ, que ele tem um contador, e ali os rendimentos entram para o escritório, independente de quem são sócios, de quem trabalha. Tudo entrou ali. Chegou, entrou ali, aí a contabilidade faz a tratativa daquelas informações e faz a divisão, né? Os pagamentos, vai informando e cada um define, vou receber pelo labor de R$ 2.000 e a distribuição de lucro vai ser R$ 100.000. Se a empresa tiver capacidade, se o escritório tiver capacidade de pagamento para isso, ok, legalizado certinho. Agora, você pode ter seu escritório na forma de autônomo com pessoa física. Não tem problema. Você vai pagar, né, a alíquota do imposto de renda entre 7,5% a 27,5%. Lembre-se que é de 2019, que está falando no calendário. O ISS da prefeitura, se for em Vitória, desculpa, se for em Serra, a alíquota acho que está em 5% ou 3%. Eu não me recordo agora, se alguém puder me ajudar, né, com falta de memória aqui disso aqui também. E aí você pagando o ISS e pagando o seu imposto de renda, você está legalizado, né? Mesmo que você esteja trabalhando dentro da sua residência ou um outro local home office, você está legalizado. Você está tendo um endereço fixo lá na prefeitura dizendo onde é que é o seu escritório, onde que ela deve te fiscalizar e mandar os documentos, ela tem que cobrar, o fiscal tem que te procurar. Então, isso está certinho, não vejo nenhum problema nisso. Então, eu espero que nessa questão eu tenha aclarado para você, Carolina Dias. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Vamos lá. Fábio, eu tenho uma pergunta. Uhum. No caso de advogado pessoa física, eu vi um caso recentemente relacionado a ISS, mas aí talvez você consiga fazer um link com o imposto de renda. A advogada, não sei por que nem como, ela deu acesso à informação à prefeitura de que ela trabalhava, tinha um escritório e não tinha CNPJ. A prefeitura lançou o ISS através de uma guia e ela recolheu o ISS fixo lá na cidade dela. No caso do advogado que não quer abrir um CNPJ para não ter toda essa obrigatoriedade, ele pode recolher o imposto de renda pelo Carnê-Leão, você falou, né? Isso. E pode recolher também o ISS municipal? Você saberia me informar se tem como recolher separado? Na verdade é o seguinte, todo prestador de serviço, ele tem que recolher ISS. Não, eu contador, se eu for autônomo, eu advogado, né? Médico, se ele tiver eu também o escritório clínico dele, né? Psicólogo, todas essas profissões, né, que são regulamentadas e que podem prestar serviço, são obrigadas a recolher ISS, né? Só que acontece, a prefeitura criou duas modalidades. Uma fixa, aquela que você paga fixo, um ano, paguei lá R$300, vou recolher o ano todo. E aqui tem aquela variável que é em cima do seu faturamento. Então, aí que entra novamente o fluxo de caixa e seu planejamento. Né? Se você já tem isso aí em mãos, você vê a melhor forma de condicionar, se você aplica o ISS fixo ou variável. Né? Aqui na Serra, o fixo ainda é uma boa, né? Ainda ele continua sendo, ainda vejo com bons olhos para os profissionais. Só que até onde você vai suportar essa tributação, né? Isso também o advogado tem que analisar. Querendo ou não, ele está deixando de contribuir, né? Então, ele tem que fazer essa forma de pegar, fazer um fluxo de caixa, fazer um planejamento e fazer, a partir do momento que ele construir um local físico, né, de atendimento ao seu cliente, seja dentro de um prédio comercial ou dentro de uma loja, ele pode ter certeza que vai passar por uma fiscalização ou vai ocorrer uma fiscalização e vão pegar ele ali. Então, assim, a questão todinha de qual a melhor metodologia vai depender de qual a forma que o advogado vai querer trabalhar, entendeu? Isso que eu vejo. Não tem como te dar assim, uma forma mágica, né? Como eu falo assim, uma forma mágica, na questão para atender todos os casos. Não tem um divisor de água para cada um. Porque cada caso é um caso. Mas no caso do imposto de renda, pessoa física, só o Carnê-Leão.
O Carnê-Leão, aí acontece, é o regime de caixa. Né? Você recebeu o valor acima de R$ 1.903, Sim. você tem que fazer a retenção e pagar aquela contribuição. Aí você vai fazendo, somando todas elas durante o ano. Quando chegar agora, vamos pegar 2019, de janeiro a dezembro, você recebeu todos os honorários, então você pega lá seu de caixa em janeiro agora, 2020, vê o que foi pago, vê o que foi retido e informa a sua declaração. Se você pagou mais que devia, você vai ter a restituição. Se você pagou menos, você vai ter que pagar a complementação. É aí isso que vai acontecer, entendeu? Mas aí, dependendo do que você pagou durante um ano, igual previdência privada, plano de saúde, escola para as crianças, até mesmo para você, dependendo do que for, médico, particular, dentista, isso é tudo admissível. Pode ter restrição. Beleza, entendi, obrigada. Aqui na 8ª pergunta, a colega perguntou assim, né, a partir de quando preciso declarar? Estou em dúvida se devo declarar dinheiro da poupança. Né? O que acontece? Poupança você vai declarar sim que tem um rendimento. Se é um rendimento, mesmo que seja menores, você vai ter esse tributário. Então você precisa declarar. Outra coisa também, não oferir renda durante o ano calendário 2019, ou seja, recebeu o salário mínimo, né, mais ou menos de honorário, deu 12 mil ou 13 mil no ano de 2019 e não deu o valor suficiente para fazer a declaração de imposto de renda. Entretanto, você é uma pessoa que está cheia de patrimônio. O patrimônio passou de R$300 mil. Você passa a ser obrigado a declarar. Todas as pessoas que tiverem patrimônio acima de R$300 mil têm que declarar o imposto de renda, mesmo que não tenham oferido nenhum valor para isso que determina o regulamento. Não quer dizer que você tem um patrimônio de 5, 6, 7 milhões, quer dizer que você vai pagar mais imposto. O imposto você só paga a partir do momento que você obtém rendimentos. Esses rendimentos que são tributados, não o seu patrimônio. As pessoas fazem muita confusão com isso. Então, tome cuidado. Não é porque você não oferiu renda para ser tributado, se você tem patrimônio acima de 13 mil, você precisa sim declarar. Um caso específico que eu tenho, do exemplo do escritório, foi o de uma menina que ela estudava, ela fazia faculdade, o pai foi e deu um apartamento para ela, deu 2 apartamentos, os 2 apartamentos chegavam ao valor de R$350 mil. E aí eu falei com ele, olha, infelizmente sua filha tem que declarar. Ele, mas não tem rendimento, ela depende de mim. Tudo bem, mas você deu apartamento. Então a gente fez toda a transação, pagou todos os impostos, tudo de transmissão dos bens, e aí ela teve que declarar. Ela, a partir de agora, é obrigada. Tem 3 anos que ela declara e ela não tem renda. Ela é estagiária, recebe R$400, R$600 por mês, não tem rendimento, mas tem patrimônio. Então, por isso que tem que ser declarado. Outra pergunta também que teve aqui foi o seguinte, né, foi a questão do controle de caixa, dos honorários, que é a 10ª pergunta, documentos necessários, né, para fazer... A colega colocou assim, quais documentos são necessários? Os documentos são necessários, como nós, se tiver questão de autônomo, você não tem documento, né? Você tem, sim, os contratos de honorário de advocatício, e aquilo lá são seus documentos. Isso que vai comprovar para você que você oferiu aquela renda. E seu fluxo de caixa, você fazendo os lançamentos dele mensalmente. Ela colocou aqui, eu faço algumas diligências criminais e não tenho contrato. Então, se você não tem o contrato, cobrei a diligência. Vamos supor que foi para na delegacia acompanhar um cliente. Eu cobrei R$1.000, R$2.000, não sei qual o valor que ele cobra para fazer aquele serviço. O controle de caixa é para isso. Você não tem um contrato, mas você recebeu R$2.000, colocou lá. Mas esse cliente depositou em conta bancária, fez a transferência. Aí que está o problema. Se ele te dá em espécie, até passa desapercebido e não te pega. Agora, se ele fez uma transferência, aí você tem um problema. O que acontece? Passou dos R$2.000, tem que ser tributado. Tem que ser feito o fluxo de caixa. E, provavelmente, durante esse mês, você não fez somente a diligência para um, você fez para vários. Então, provavelmente, você oferiu aí 6, 7, 8 mil reais no mês. Então, aí que está a importância de você ter o fluxo de caixa. Lembrando outra coisa, você não tem controle nenhum e fez 2 diligências, deu 4 mil reais. Estou falando como se ela fosse a diligência dela, fosse cobrar 2 mil para acompanhar o cliente até a delegacia.
R$4.000. Não tem, todos eles estão pagando espécie, né? A gente sabe que na área criminal, dependendo da atividade, quem for o seu cliente, ele não tem conta em banco. Como é que faz para provar isso aí? Como é que a Receita Federal vai te pagar? Vai te pegar, desculpa. Vai te pegar a partir do momento que você for financiar um carro, for financiar um apartamento. Como é que você está pagando aquilo ali se você não está declarando? Né? Essa é a pergunta. Como é que você compra um carro de 40, 60, 80 mil, um apartamento financiado de 200, ou 150 mil, 300 mil, e paga as mensalidades se você falou para a Receita que você não tem nada, você está isento? Ela não vai falar assim, ou seus rendimentos estão vindo de forma ilícita, que é pior, que é grave, ou você não está pagando imposto. Então, paga o imposto, né? E declara para você não ter esse problema. Aquilo que eu falei no começo do grupo de estudo. Por isso, Corinto, comprou um carrinho velho, comprou uma casinha, um terrenozinho mais barato, faça o lastro, faça o acompanhamento. Porque chegar lá na frente, você tem como lembrar e tem como você justificar como você construiu o seu patrimônio todinho em decorrência do tempo. Isso é um ponto importante. Aqui a outra pergunta, que é a 11ª também, foi a questão até quando, doutor, eu estou isento, não estou obrigado a declarar. Você não está obrigado a declarar a partir do momento que você não receba acima de R$ 1.903,99 por mês. Né? Lembrando que essa alíquota é para 2019, para ser declarada agora em 2020. Passou disso aí, você é obrigado a declarar, não tem jeito. E a última, né, que foi aquela famosa que eu falei de todos, que todas as dúvidas, né? Todas as dúvidas é uma coisa complicada de esclarecer, porque a declaração de imposto de renda é uma coisa pessoal. A nossa ideia inicial, a doutora Samara sabe disso, que era a gente fazer um atendimento personalizado, né? Vocês trazendo as dúvidas de vocês para a gente tratar isso pessoalmente, porque iria ficar mais fácil. Porque um problema de um não quer dizer que seja do mesmo. Algumas informações elas podem ser tratadas genericamente, mas nem todas. Né? Principalmente quando você fala em compra de carro, bens, recebimento de herança. Então, tem várias coisinhas pormenores que a gente precisa tratar cada caso. Porque, às vezes, a pessoa esquece de abrir inventário. Acontece muito. Aí recebe, pega o dinheiro, já se passou todo o prazo, não abriu a declaração de espólio, né? Isso acontece, né? Um ponto importante que eu tenho que frisar. A declaração de espólio é como quando acontece, né? Vamos supor que o pai e a mãe venham a falecer e eles têm uma gama de patrimônio e você precisa gerir aquele patrimônio, né? E às vezes você esqueceu de abrir inventário, lembrando que inventário, se você não abrir, você paga multa. Essa é outra discussão. E aí você, naquele momento, se você não faz a declaração de espólio e vai passando os bens dos seus pais para você, a Receita Federal vai chegar para você, peraí, você não tinha nada. Da hora para outra você aparece com carro, casa, como é que aconteceu isso? Ah, não, eu peguei do meu pai, cadê o inventário? Não tem. Cadê a declaração de espólio? Não tem. Olha o problema que você vai arrumar para sua vida. E ainda fora as multas. Se você faz a declaração de espólio, né, mesmo que você não abra o inventário, mas está fazendo a declaração de espólio, isso, todos os bens que seu pai está oferindo renda, porque às vezes é aluguel, de repente é loja, de repente é contrato, às vezes ele é advogado também, tem contratos honorários recebendo ainda, eu vejo muitos colegas nessa situação, que o pai é advogado, está recebendo ainda honorários, e isso precisa ser declarado. Vai declarando na declaração dele, e no momento da partilha dos bens, e aí sim fala, ó, para o Fábio, que meu filho, vou dar R$30 mil, né? Para a Samara, que minha filha, eu vou dar mais R$20 mil, mas aí ela tem 10 mil do carro. Isso. Essa partilha, quando ela é feita ali na declaração de espólio, ela faz a ligação do recebimento, da transmissão dos bens do falecido para os seus herdeiros. E aí a Receita já sabe, já que vê aqueles valores, seja valores expressivos ou não. Está vendo como as coisas se casam? Esses pontos precisam ficar bem guardado para vocês não terem problema lá na frente. Isso acontece constantemente. Tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu posso esclarecer? O Cássio, ele está com a mão levantada. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Isso.
Fábio, eu acho que o colega ali, eu não sei como é que ele fez a pergunta exatamente, né, sobre a questão da isenção. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a faixa de isenção para fins de pagamento de imposto, outra coisa não estar obrigado a fazer a declaração, né? Então, por vezes, dependendo da situação patrimonial, eu acredito que é mais de 200 mil, eu acho que é o 300 patrimônio, eu mil. não lembro. 300 Então, mil. ela, mesmo se ela não oferir renda, ela é obrigada a fazer a declaração, a depender, então, dessa situação, né? Então, é importante diferenciar isso para o colega não ter esse problema, achar que ela não precisa fazer, porque não oferiu a renda, né, para sair da faixa de isenção, mas talvez ela tenha uma situação patrimonial que obrigue ela a fazer a declaração. Muito bem, isso é importante de frisar, doutor. Né? As pessoas têm que se atentar. Não é porque você não oferiu a renda durante um ano calendário, se você tiver o patrimônio acima de 300 mil, você passa a ser obrigado. Né? É aquele caso específico. Né? Vamos enquadrar. Vamos supor, a menina, né, a mulher, não tinha... ela ainda é menor, ou ela ainda tem 18 anos, ela está estudando, o pai veio falecer, e aí tem que abrir a declaração de espólio. A declaração de espólio, o pai tem patrimônio acima de 300 mil, tem um montão de coisa, recebe. Essa declaração é obrigada a ser feita. Ela vai ter que fazer todo ano. Para depois que acabar o inventário, depois que resolver toda a questão de quem são os dependentes, os herdeiros receberem todos aquele direito, vai passar para a declaração dela e ela passa a ser obrigada a declarar. Claro, o patrimônio dela passou, ela do nada surgiu um apartamento de 300 mil que veio do pai. Aí a Receita já sabe, o CPF do pai tinha um apartamento, vamos supor, uma cobertura em Vila Velha, Praia da Costa, passou para essa filha, né? Por isso veio a origem, vem um lastro de onde é que veio aquele valor. Então ele não fica com, assim, como ela não tivesse, ela não tem renda, né? A renda veio, o patrimônio veio em virtude da renda do pai. E o pai sempre declarando, claro que não vai ter problema nenhum. Então, não tem, a isenção, ela tem 2 pontos, como o doutor Cássio explicou aí. Primeiro, é isento desde que não receba acima de R$ 1.913 no ano calendário de 2019. Ela é isenta também, mesmo que ela venha oferir um valor de R$ 400, R$ 500, se ela não tiver patrimônio acima de 300 mil. Então, não adianta ela receber R$ 400 por mês e ter patrimônio acima de 300 mil, que ela passa obrigada. Passou de 300 mil, tem que declarar em qualquer hipótese, não tem como escapar. Mais alguma pergunta? Outra situação também, Fábio, que também tem que prestar atenção é quando recebe valores acumuladamente, né? Que tem que fazer o cálculo, né? Em relação aos meses, que não é porque a pessoa recebeu um valor, por exemplo, de uma dívida, né? De um valor que estava, por exemplo, tem cliente que paga todo mês R$ 1.000, tem 2 anos que ele não paga. No final de uma execução, vai receber determinado valor, e aí explica um pouco como é que faz essa declaração nesse ponto. Na verdade, o que acontece? Quando você recebe o valor acumuladamente, a declaração de imposto de renda lá, automaticamente lá embaixo, tem um campo, eu não tenho como abrir agora, porque as declarações aqui eu queria abrir como você tinha sugerido, só que ela não abre, o programa não abre uma branca para mim. Ela só abre preenchida, e todas as minhas estão preenchidas, então são informações que eu não posso passar. Então, o que acontece? Você abre lá no campo, rendimentos recebidos acumuladamente, e lança aquelas informações, né? Vai lançando as informações, e lá ela te dá uma opção, né? Dizendo se foi referido a dívida ou não. E aí você vai adequar a melhor opção ao caso concreto, entendeu? Ela faz essa distinção. A gente só consegue fazer a análise dessa tratativa mediante o recebimento. Né? Quando aconteceu, o que foi o fato gerador, se foi a execução ou não, e lá ela abre essa possibilidade, e lá ela também abre uma parte para você justificar, explicar como aconteceu. Então, muito difícil da Receita Federal te chamar ou deixar você cair em malha fina em virtude se você preencheu corretamente. Claro, se você mudou a modalidade para pagar menos impostos, claro que ela vai te chamar para conversar. Porque, da mesma forma que quem está te pagando declarou, você tem que declarar que recebeu, para casar. Entendeu? Exatamente. Eu estou pensando aqui em mais algumas dúvidas.
Gente, alguém tem mais dúvidas? Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem algo. Não, nesse bate-papo aqui não tem nada. Efigênia, Fabiana, Jamiro. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Ah, todo mundo paga certinho. Todo mundo paga certinho. Fala um pouco. Oi. Deixa eu sugerir, eu estou aqui conversando com a Efigênia até no WhatsApp. Não é para esse grupo de estudos aqui, mas eu não sei se vocês já fizeram algum grupo de estudos relativo a isso. Eu acho que seria bem legal a gente organizar algo no sentido do escritório de advocacia, né? Seja sociedade unipessoal, da gente conseguir talvez destrinchar um pouquinho desse conteúdo que o Fábio está passando, não só em relação à questão do imposto de renda, mas que até, como eu falei, não é assunto aqui. A gente estava discutindo aqui sobre ISS, sobre questão de alvará de localização e funcionamento, até para as pessoas terem também um pouco de uma maior noção em relação a esses outros custos que muitas vezes a gente não leva em conta quando a gente trata esse tema. Uhum. Né? Então, o Fábio até falou, questão, quanto que é o custo do contador, custo mensal? Eu vou ter que levar em conta um custo, eventualmente, de um aluguel ou de um endereço fiscal que eu vou ter que adquirir, né, para poder ter o alvará de localização. Então, assim, seria bem interessante a gente fazer num futuro aí, até mesmo abordando a legislação da Serra, né, mais focada em vocês, já que é um grupo de estudo daqui, de conseguir fazer isso de uma forma assim, para as pessoas terem uma noção melhor, porque às vezes elas deixam de levar em conta isso, né, como o Fábio falou. A Efigênia, ela trouxe uma... Eu que estou tratando é o sugestão logo no começo, Cássio. É o quê? Perdão, eu não cheguei a pegar então. Não, tranquilo, essa foi a nossa sugestão. A Efigênia, durante ela trouxe o questionário, né, que eu fui analisando que Mas eu acho interessante, porque foi até uma das palestras que a gente teve a oportunidade de ter lá em Cariacica com a Sâmara como nossa palestrante, abordando um pouquinho dessa diferença de quando você recebe, né, como profissional autônomo, você recebe como CNPJ. Não, com certeza. Acho que isso sempre soma. A dúvida é constante, né? Principalmente para quem está começando, não tem noção de nada. Assim, né? Eu falo noção de nada, é a noção dessas questões de abertura de empresa é uma coisa complexa, quem não trabalha na área, na faculdade, quem gosta de tributário, você olha lá no fundo da sala, né? São 5. O resto, ninguém quer saber. A verdade é que na minha turma, acho que era só eu que estava. Lá eram 5 na minha sala. Então, essas coisas acho que é importante mesmo. Vamos trabalhar, pensar até um manual, não sei. Essa é uma coisa para você trabalhar. Acho que não é coisa complexa, não, para se explicar. Porque assim, igual a gente tinha feito, né, uma das nossas programações, até mesmo desse mês, que era fazer um seminário, né, que não deu muito certo, que era fazer um seminário que falaríamos sobre abertura. Eu não lembro mais os temas direito que a gente tinha programado, mas era sobre abertura, sobre planejamento para o próprio escritório. E também teríamos a parte de planejamento tributário para empresas, né? Então, primeiro teríamos para os advogados e depois a parte de planejamento para o que a gente poderia ofertar para os clientes, né? O manual que vocês já fizeram já é um auxílio muito bom, né? Que vocês fizeram, acho que foi em 2018. Agora eu não lembro se foi 2018, né, Sâmara? Fizemos. Viu, Cássio, como você recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, a gente teve um evento da comissão da Efigênia lá, que é a comissão, né, de empreendedorismo, falando sobre honorários advocatícios. Uhum. Então, assim, são temas bem interessantes para a gente desenvolver. Sim. E aí, lá em Cariacica também, fiquem à vontade para se querer desenvolver alguma coisa em conjunto com a gente poder tratar isso, enfim, ficar discutindo, bater boca. Na verdade, é sempre legal. Dando um spoiler aqui, eles já fizeram uma série de webinários, já designaram sobre esse tema de empreendedorismo, tributação. Semana que vem deve ter mais um, daqui a 2 semanas mais um. Eles fizeram um ciclo de, eu acho que 3 ou 4. Mas eu acho que
independente de quem aborde, seja Vitória, Serra ou Cariacica, cada um vai abordar de forma diferente. E a vantagem de ter uma comissão aqui na Serra é que isso fica mais próximo de quem realmente precisa, que é o advogado serrano. Porque, querendo ou não, Vitória é muito longe, gente. Eu gosto de participar das comissões de lá e eu estou feliz que está tudo via Zoom. Não precisa deslocar em nada. Mas, geralmente, durante esse tempo fora a pandemia, é realmente muito longe. E aí a gente tende a ficar sempre mais perto de quem cuida mais da gente, que é a comissão e a subseção aqui da Serra. Mais pertinho, né? Era Tem meu uma pergunta sonho. para você, Fábio. Meu sonho era que a seccional viesse um pouco mais para perto, saísse do centro de Vitória, que aí daria para participar mais. Fábio, tem uma pergunta aqui. Ah, tá. É o Isaac que respondeu. Tudo simples. Que ela colocou aqui a questão do desenvolvimento aqui da alíquota aqui. Eu não cheguei a olhar a tabela, tá? Para poder estar orientando essa questão. Acho que aí o tema fugiria um pouquinho da questão da declaração de imposto de renda. Até mesmo porque quando a gente vai quadrar, doutora Fabiana, essa questão da alíquota do imposto de renda, aí tem que for subindo, for galgando, vai subindo os valores do Simples Nacional. Então, assim, essa tratativa do Simples Nacional seria um grupo de estudo, acho que seria para outro momento, não para a declaração de imposto de renda, senão é um tema muito grande, né? Fábio, eu tenho uma pergunta. Quem advoga nessa parte tributária, com certeza já deve ter recebido demanda nesse sentido. Divórcio, partilha de bens. Uhum. A pessoa se divorciou e um cônjuge ficou para receber um bem. Inclusive, apareceu uma demanda parecida. É até bom que eu quero abordar aqui com vocês. A pessoa se divorciou, o bem ficou com a cônjuge mulher, né? Uhum. Só que essa pandemia trouxe a suspensão do atendimento em cartório. Aí, eu não sei o que aconteceu, eles não conseguiram transferir o bem para ela. E agora chegou na época de declaração de imposto de renda. Tem um campo lá específico para declarar sobre bens que foram partilhados lá em sentença judicial, não tem? Aí teria que ser declarado? Ela Os vai dois vão ter que declarar? Mas ela já está de posse desse bem? Sim, só não está com a escritura transferida. Não tem problema nenhum. Ela vai declarar esse bem lá em bens e direitos, vai falar o valor, né, quando foi adquirido, toda a parte dele, metragem, tudo, inscrição, pede tudo. E lá na observação ela vai colocar, em virtude disso, isso aqui vai ser legalizado, colocou, não tem problema. E aí o cônjuge que declarava, ela não declarava. Ele vai ter que colocar, declarando, informando que houve o divórcio e no campo que o bem foi transferido para ela, e ela vai ter que declarar dizendo que é proprietária do bem. A origem dele, isso aí. Aí o que acontece? Ele vai informar, transferir tal valor para minha ex-esposa, tal, CPF, tal. E ela, recebi divórcio do meu esposo, CPF, tal, o bem, tal, assim. Aí, caso... E o imposto de renda nesse caso? Porque o bem era... Se não me engano, era partilha. A partilha, se não me engano, era regime de comunhão parcial, então o bem era dos dois. E aí ela vai declarar 50% do bem, ela vai ter que pagar imposto de renda sobre 50% do bem? Não tem imposto de renda aí, porque o bem é deles. Não, mas no divórcio ele doou 50% para ela, teoricamente, não? Mas aí tem que ver, se for doação, aí é imposto. Se não foi doação, só foi partilha, efetivamente, não tem. Porque acontece... o imposto de renda para decidir é a questão dele oferir rendimento. Ele não está oferindo rendimento nessa partilha deles aí. E no caso, se for doação, não vai ser ITCMD, no caso, né? Não vai ser... Mesmo que seja doação, isso aí, mesmo que seja doação, não tem imposto de renda, porque não incidiria. Se a partilha for igual, não vai incidir absolutamente nada, partindo do pressuposto que eu estou trabalhando num regime de separação parcial, comunhão parcial de bens. Então, se a partilha for exatamente 50%, você só tem que formalizar, como o Fábio falou, lá no imposto de renda nos respectivos campos, se você não tem tributação, porque não se oferiu renda, não tem fato gerador, e você também não tem nenhum outro tributo. Agora, se a partilha foi desigual, pode acontecer
pode acontecer de você ter tributação não sobre a renda, mas uma tributação estadual de TCMD. Mas olha Pode só, acontecer. se ela Se for desigual. está E o recebendo... fato gerador, e outra coisa, o fato gerador nessa situação é o registro de imóvel. Então, por exemplo, se você tem uma escritura, você tem lá uma escritura que ainda não foi levada ao RGI, o fato gerador para o TCMD não aconteceu. Então, você ainda não tem ali o momento de pagar. Você vai simplesmente declarar que você tem esse bem ali em razão, igual o Fábio falou, no campo certo. Quando você levar essa escritura a registro no RGI, se o Estado, e o Estado provavelmente vai te cobrar o ITCMD dessa alteração. Eu acho que eles vão cobrar até ITBI também, porque é registro, né? Novo registro. A diferença... Não vai incidir em ITBI, não. Porque o ITBI decorre da compra e venda, e a doação é um fato gerador específico do ITCMD. Então, não vai incidir, neste caso, o ITBI, vai incidir o ITCMD se você partir. O ITBI aí teria que ter compra ou venda especificamente. Aí, no caso, é uma doação, você estaria fora do tributo municipal. Mas Fábio é sempre cirúrgico, né? Aí chega lá. Epigênio, o que é importante também frisar nessa questão é quando, vamos supor, você vai comprar um bem financiado, né? Você tem um apartamento de 150 mil, você deu uma entrada de 50 mil, 100 mil vai ser financiado. Quando você for fazer a declaração lá, você tem que informar, 50 mil de direito é seu, em bens e direitos, e você vai informar que ainda falta 100 mil, ou que financiou pelo banco, né? Como é que você fez, e vai lançar. E lá embaixo, se você quiser, claro, não é obrigatório, você pode lançar em dívidas e ônus, entendeu? Se você quer deixar bem amarradinho, você lança em dívidas e ônus. Devo para o Banco Santander, 100 mil referente ao apartamento total. E a pessoa vai fazendo essa dedução ao longo dos anos, né? Cada parcela que você vai pagando, você vai aumentando o seu direito, o bem dele. Vamos supor, no ano seguinte você pagou 20, ele passa a 70 mil, e assim vai. Mas isso aí não impacta no ganho de capital, não, no futuro, quando for vender o imóvel? Ganho de capital só impacta a partir do momento que você vai vender. Você comprou por 150 mil e for vender por 200 mil, você teve ganho de 50 mil. Aí você paga. Agora, se você tem as benfeitorias feitas no apartamento, que botei rebaixei de gesso, botei porcelanato, né? Fiz isso tudo, o que vai acontecer? Você junta as notas e anexa no imóvel para comprovar que ele passou de 150 mil para 200 mil. Aí você não tem ganho de capital, mas tem que ter as notas amarradas lá, entendeu? Isso tem uns campos específicos para lançar. Então, às vezes, as coisas bem simples, né? Assim, simples que eu digo assim, para gente que já vivencia isso. Eu sei que como contribuinte é complicado. Muito bacana a discussão, gente. Muito obrigada. Gente, foi muito bom. Novamente, já estamos chegando no... Já recebi a notificação aqui que já vai de novo acabar o tempo. O tempo passa voando, é incrível. Então, temos aí 8 minutos, mas mais alguém tem alguma dúvida? Para a gente já dar fim ao nosso grupo de estudos. Espero que tenham gostado. Se tudo tiver dado certo, eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, como eu falei. Teve uma hora aqui que minha internet caiu, não sei se continuou. Aqui para mim tá falando que continuou gravando, então vamos torcer para que dê certo. No mais é isso. Agradeço a presença de cada um. Obrigada a quem não é da comissão que veio também fazer parte hoje. Já adianto que as portas estão abertas para vocês continuarem participando das nossas reuniões, dos nossos grupos de estudos. E também, se tiverem interesse em entrar na comissão também, participar com a gente. É isso, gente. Obrigada. Se alguém tiver alguma consideração, Isaac mandou aqui... No finalzinho, acabou ficando junto, Samara, mas é a lei complementar, sim. Lei complementar 123, para a doutora Fabiana, que ela pega lá na tabela, é a tabela 3 mesmo, aí tem lá a prestação de serviço, e a tributação, doutora Fabiana, ela vai variar entre 6% a 33%, de acordo com o faturamento. Se o faturamento for até 180 mil ano, 6%. Se
aí você vai aumentando até de 180 a 311,12, e aí você tem toda uma escala até o teto o teto do Simples Nacional. Depois você pode dar uma olhadinha. A Lei Complementar 123, tem que tomar cuidado para pegar a última atualização. Eu acho que essa última atualização que eu botei aí, eu não sei se ela é 19, 18, porque eu peguei direto do site do Planalto. Mas de vez em quando sai uma atualização aí, você pode acompanhar lá. Isso aí, certinho. Joia, gente, muito obrigada aí pela orientação, foi muito boa o Pandolfo, muito obrigada. Nada, que isso, estamos à disposição. É isso aí, gente. Obrigada. Vou encerrar aqui agora, tá bom? Beijo e tenha um bom fim de noite aí. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau, Sara. Tchau, Fábio. Obrigado. Nada, abraço. Ah, esqueci de parabenizar Tchau, o Fábio, gente. Meu Deus do céu. Fábio, parabéns pelo grupo de estudos. Eu vou cobrar, vai estar no caderninho preto. Vou deixar lá. Ó. Foi muito bom, tá, Fábio? Foi no beijo. Minha teclada aqui. Um abraço, Fábio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.